Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui a correção da avaliação diagnóstica de matemática, na segunda edição aplicada aos 8º anos do ensino fundamental. Então, rapidamente aqui na nossa primeira questão, a primeira questão diz assim. Vou trocar a cor da caneta. Ok. A sequência apresentada abaixo segue um padrão estabelecido e o símbolo, uma bolinha com um X no meio, representa o termo ausente. Então está aqui a sequência. Qual é o termo indicado por este símbolo na sequência? Então, se você reparar aqui, se você reparar do 11 para o 20, somou 9. Se você reparar do 38 para o 47, somou 9. Consequentemente, do 20 até esse símbolo aqui, também vai somar 9. Então, 20 mais 9, com certeza, você vai ter então que esse símbolo que está ali é 29. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 2. Observe em cada situação apresentada abaixo as medidas de 3 segmentos identificados por x, y e z. Então, nós temos aqui 4 situações com as medidas x, y e z. Em qual dessas situações é possível construir um triângulo com medidas de x, y e z? Bom, toda vez que você quer reconhecer se existe um triângulo, basta você verificar se cada lado é menor do que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo aqui de medidas A, B e C. Para que ele exista, o valor de A tem que ser menor do que B mais C, o valor de B tem que ser menor do que A mais C, e o valor de C tem que ser menor do que A mais B. Então vamos fazer essa verificação. Então aqui na situação número 1. Na situação 1, 2 é menor do que 4 mais 6? Sim. 4 é menor do que 2 mais 6? Sim. E o 6? O que ele é em relação a 2 mais 4? É igual, não é menor. Então essa situação aqui é falsa. Bom, se você olhar a situação 2, eu vou logo no grandão ali, 600. Ele é menor do que 50 mais 50? Não, não é. Então, essa situação aqui também está descartada. Isso aqui é falso. Situação 3. Na situação 3, 222 é menor do que 22 mais 2? Não é, isso aqui também é falso. Então, essa situação está descartada. Então, vamos conferir aqui na 4. 5 é menor do que 12 mais 13? Sim, verdadeiro. 12 é menor do que 5 mais 13? Verdadeiro. E 13 é menor do que 5 mais 12? Verdadeiro. Então a situação verdadeira é a situação 4. Se você marcou a letra D, você acertou. Exercício número 3. Todos os meses, Laís faz 2 tipos de investimentos. Um em renda fixa e outro em ações de empresas. Ao final de cada mês, ela registra algumas informações importantes desses investimentos em um gráfico. Observe abaixo o gráfico que ela fez no mês de março. Então está aqui o gráfico, a parte escura renda fixa, depois a parte pontilhada ação na empresa X, depois aqui ela tem empresa Y, e aí finalmente ela tem aqui a empresa Z. Né? O que ele está querendo? Para uma melhor análise de seus investimentos, Laís também calcula a porcentagem total de investimentos somente em ações de empresas. De acordo com esse gráfico, dos investimentos de Laís no mês de março, qual foi a porcentagem total investida em ações de empresas? Então ela está querendo isso aqui, empresa X, empresa Y, empresa Z.
Então, nós vamos somar isso tudo aqui. Então, somando 26 mais 25 mais 20, nós vamos encontrar o seguinte. 20 mais 20 mais 20 vai dar 60, e 60 mais 11, 71. Então, o total de investimento dela é de 71%. Se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 4. O preço de um perfume em uma loja de cosméticos era R$ 84. Durante uma semana de oferta, o preço desse perfume diminuiu 25%. Qual foi o valor da redução? Opa, observe que ele quer o valor da redução, não o preço depois da redução. Qual foi o valor da redução em reais no preço desse perfume durante essa semana de oferta? Então aqui basta você encontrar 25% de 84. Como é que a gente faz isso? Basta multiplicar 25 sobre 100 e por 84. Você tem que guardar na cabeça que 25 centésimos, se você simplificar por 25, ó, em cima e embaixo, essa fração fica reduzida a 1/4. Então, você encontrar 25% de um número, basta pegar esse número e dividir por 4. Você vai achar R$ 21. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 5. No sábado de um fim de semana, Marisa preparou em sua confeitaria 9 bolos idênticos, utilizando 135 gramas de fermento. No domingo desse mesmo fim de semana, com a quantidade de fermento que sobrou, ela preparou na mesma proporção 6 bolos a menos que a quantidade de bolos preparadas no sábado. Então, 6 bolos a menos, ela não preparou 6 bolos. Qual foi a quantidade de fermento em gramas que sobrou para o preparo de bolos feitos neste domingo? Então, presta atenção. Ela fez 9 bolos com 135 gramas de fermento. Nós queremos saber quanto de fermento sobrou para ela produzir 6 bolos a menos, ou seja, para ela fazer 3 bolos. Então, ó, se a quantidade de bolos diminuiu, a quantidade de fermento também diminuiu. Grandezas inversamente proporcionais. Então, multiplicando cruzado, nós temos 9 vezes x e nós temos 3 vezes 135. Como 9 está multiplicando, ele passa dividindo. Então aqui nós podemos simplificar, ó, o 9 com o 3, então fica 3. Ó, 9 dividido por 3 dá 3. Então, para você descobrir a quantidade de fermento, basta dividir 135 por 3. E se você dividir 135 por 3, quanto é que você vai encontrar? 45 gramas. Ah, se eu não quisesse simplificar aqui, eu poderia fazer diferente? Poderia, você poderia fazer 135 vezes 3 e o resultado dividir por 9. Você também encontraria, ó, os mesmos 45 gramas. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 6. Lucas está treinando para uma competição de corrida todos os dias. Nos 3 últimos dias de treino, ele percorreu, respectivamente, 7 km, 5 km e 6 km. Dessa forma, Lucas alcançou uma média diária. Então, olha a palavrinha aqui mágica. Uma média diária de distância percorrida que havia estabelecido como meta para seu treinamento. Qual foi essa média diária de distância percorrida que Lucas alcançou nesses 3 últimos dias de treino? Bom, para você achar média, basta você pegar todos os elementos que ele te deu e somar. 7 mais 5 mais 6.
e depois você divide pela quantidade de elementos, são 3 elementos neste caso. Então, se você somar 7 mais 5, 12, mais 6, 18, e 18 dividido por 3, você descobre uma média de 6 km diário. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão número 7. Daniela trabalha realizando a iluminação de eventos. Para a prestação desse serviço, ela cobra uma taxa fixa referente ao aluguel do equipamento e um valor adicional de R$ 50 a cada hora trabalhada. Determinado dia, Daniela trabalhou em 4 horas, um total de 4 horas de um evento, e recebeu no total R$ 350 por esse trabalho. Qual é o valor da taxa fixa em reais que Daniela cobra para realizar a iluminação do evento? Então veja bem como é que o salário dela é composto. Ó. Ela recebeu R$ 350. Esses R$ 350, ele aparece de que maneira? A renda fixa, que eu não sei qual é, vou chamar de X, mais R$ 50 por hora trabalhada. E nesse caso ela trabalhou 4 horas. Então, esses R$ 350, ele foi composto dessa parte fixa, mais 50 vezes 4, 200. Pronto. Então, basta você descobrir agora o seguinte, R$ 200 para chegar em 350, faltam quanto? É só você diminuir 350 de 200. E aí você vai descobrir que a taxa fixa que ela cobra é de R$ 150. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Questão número 8. Observe abaixo o triângulo apresentado com algumas medidas indicadas. Qual é a classificação desse triângulo quanto às medidas dos lados? Se ele quer classificação em relação aos lados, você jamais poderia marcar a letra A, porque a letra A, acutângulo, é uma classificação referente a ângulo interno. Quando os ângulos são menores que 90 graus, o triângulo é acutângulo. Então sobrou equilátero, escaleno e isósceles. Equilátero é quando o triângulo tem todos os lados com a mesma medida, e isso não acontece. Isósceles é quando ele tem 2 lados com a mesma medida. Então repara aqui, ó, 10 e 10. Aqui embaixo já é diferente. Então a resposta é isósceles. Agora, o que significa escaleno? Escaleno é o triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Então, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão número 9. Qual é o resultado dessa expressão? Primeira coisa, observa que aqui você tem uma multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. Então, quando você soma esses expoentes aqui, você vai encontrar menos 2 elevado a 1, que é menos 2. Então, a nossa expressão vai ficar menos 2 menos. Olha para isso aqui, ó. Expoente negativo inverte a base. Quando você inverte a base, o expoente fica positivo. Então, nós temos menos 2 menos 1 vezes 1 vai dar 1 e 2 vezes 2, 4. Aí o que a gente faz? Completa aqui embaixo com 1 e faz a borboleta. Ó. Vai multiplicar menos 2 vezes 4, que vai dar menos 8. Do outro lado, você vai multiplicar 1 vezes 1, que vai dar 1. E aqui embaixo, você vai multiplicar 1 vezes 4, que vai dar 4. Então, menos 8 com menos 1 vai dar menos 9 sobre 4. Então, se você marcou aqui ó, a alternativa C, você acertou.